mais uma porção da Palavra de Deus pelo pastor Paulo Roberto. Nós queremos só 15 minutos para a parte administrativa. O resto do tempo é seu. Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Então, vou fazer um trato aqui com os irmãos, para vocês não dormirem, tá bom? Então, se alguém estiver dormindo aí, eu peço misericórdia. Se você vê alguém dormindo do seu lado, você dá uma glória a Deus bem alto para ele não dormir, tá bom? Vamos lá, para os irmãos não dormir, repita comigo. Havia um capitão que comandava 1000 soldados. Comandava 1000 soldados. Ora ele estava em cima, ora ele estava embaixo. Quando ele não estava nem em cima, nem embaixo, ele estava no meio. Mas Deus não consegue nem ficar embaixo, nem em cima, nem no meio. Quando dá um comando àqueles, mas faz um exercício em casa que eu não vou judiar de vocês. É só ninguém dormir, tá bom? Porque quem dormir vai fazer sozinho comigo, hein? E eu dou uma canseira que eu consigo fazer, vocês, por enquanto. Meus amados irmãos, 2 anúncios antes de falarmos a palavra de Deus. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Timóteo, capítulo de número 3. O primeiro anúncio é em relação à nossa regional 6. Nós conversamos com os pastores da Regional 6 e no próximo domingo às 11 horas da manhã nós estaremos fazendo uma reunião na Regional 6, porém o local da reunião será na congregação do Jardim Cumbica 1, dirigida pelo pastor Marcondes. Reunião da Regional 6, próximo domingo às 11 da manhã, Regional 6, na congregação do Jardim Cumbica 1, já falei com todos os pastores. E os líderes também, e os obreiros, para que nós estejamos tratando os assuntos da regional e também das instruções aqui advindas, oriundas da nossa igreja 7, com relação aos obreiros. E o segundo anúncio é com relação ao nosso curso de preparatório de obreiros, que nós fizemos, já tem 2 edições, e este ano o início será dia 5 de maio. Então, atenção, todos os pastores, anuncie nas congregações e nas subcongregações que no dia 5 de maio haverá então o início da 3ª edição do curso preparatório de obreiros, que é chamado de curso preparatório do obreiro eficaz. Então, as aulas são muito importantes, sempre acontece de 15 em 15 dias, um sábado sim, um sábado não. As matérias são importantíssimas para o ministério, que geralmente não tem nas aulas em seminários teológicos. São aulas práticas sobre a igreja, administração, importantíssimo que todos os obreiros venham. E no final do ano tem também um diploma que acontece. Esta entrega é uma cerimônia muito bonita, como tivemos no ano passado. Meus irmãos, rapidamente será uma palavra bem rápida aos irmãos, e em outra oportunidade eu falo uma segunda parte dessa mensagem. Na verdade, eu já havia dado uma introdução, então facilmente os irmãos lembrarão. 1 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 1, os irmãos repitam o mesmo verso. Eu falo uma vez, os irmãos repitam. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Repitam, por favor. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Muito bem. Na NVI está dizendo a seguinte expressão: se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função. O ministério, meus amados, claro que quem deseja aqui está desejando algo, e no decorrer deste capítulo, Paulo vai elencar as condições para o obreiro exigíveis, aqueles que ingressam no ministério, porque o verso 2, ele prossegue dizendo: convém que o bispo seja, e aí então as suas qualidades neste rol aqui descrito. Mas definição básica de ministério é serviço ou administração de uma função, ou seja,
pessoas ocupadas em relação a Deus e ao próximo, que vai caber bem nessa definição aqui para todos nós. Sempre pessoas ocupadas em relação a Deus e em relação ao próximo. Não é só em relação a Deus, porque nós fazemos um serviço, nós estamos a serviço de Deus, nos desgastando para Deus e ao próximo também, como Paulo diz, gastei-me e deixei-me gastar. Ele se entrega à obra de Deus e está disposto a fazer, até contrariando também uma certa profecia lá no livro de Atos, que certamente era uma profecia dada por Deus a um profeta: Paulo, não vá até Jerusalém, porque lá vão matar, vão acabar com a sua vida. E ele tão entregue que ele disse: não só estou disposto a ir a Jerusalém, mas se possível morrer pelo nome de Cristo. E isso é muito importante para aqueles que abraçam a obra de Deus. No Antigo Testamento nós temos as funções dos sacerdotes que serviam ao Senhor no tabernáculo, também vidas entregues a Deus e entregue também ao serviço das pessoas dos próximos. Os levitas também são contados como tais, e os profetas também a serviço de Deus, que gastavam a sua vida na obra, se entregavam, e geralmente eles ouviam só uma vez a chamada de Deus e eles já partiam. Como os sacerdotes também, já na sua linhagem familiar, independente de Deus os ter chamado particularmente ou coletivamente, nasceu na família ali, já era sacerdote, não tinha escolha. Deus concedia esta graça. Então era praticamente uma questão familiar de dinastia. A família de Arão separada, os levitas separados. Era levita, então já estava incluso na obra. Ele não escolhia nascer naquela família, Deus o introduzia como tal naquela família. Nasceu levita, opa, vai trabalhar na igreja, vai trabalhar no templo. Da família sacerdote. O nosso caso aqui é bem diferente. Os reis também, eles estavam a serviço de Deus, eles eram ungidos por Deus para o serviço de Deus do povo, estava a serviço de Deus e ao povo também, e eles tinham que ir lá já ler a cartilha de Deus. Deuteronômio dizia que o rei deveria fazer tudo conforme estava escrito na lei. Então a primeira coisa que o rei deveria fazer era pegar a lei e viver com a lei e dormir dela. Também há as exigências para os sacerdotes, vocês vão ver a lista em Levíticos capítulo 21, algumas pessoas usam isso de diversas maneiras, os defeitos que os sacerdotes não poderiam ter. E as exigências para os profetas também, que não bastava só o desejo ou necessariamente a escola dos profetas, para que eles aprendessem ali já as coisas de Deus, o que era de Deus, o que não era, discernir também, estar também a serviço de Deus e a serviço do povo. Mas o que eu penso aqui, se der tempo de nós fazermos esta comparação, era a importância que tais pessoas davam ao ministério, os reis, os levitas, os sacerdotes e particularmente os profetas. Como eles seguiam a Deus. E o pensamento que nós devemos ter é por que eles tinham esse conceito tão sublime de Deus, tão primário, e eles levavam em tão grande importância esse ministério profético. O conceito ético dos profetas, ele era muito elevado. Em uma época aí de 4.000 anos, 3.500 anos passados, como eles tinham em grande consideração este relacionamento com Deus. Porque quando você olha, você vê reis vacilando, alguns sacerdotes, por exemplo, como na casa de Eli, em outros mais. Agora, no ministério profético, você não enxerga os profetas, eles vacilando de uma forma ou de outra. Você não vê profetas envolvidos com alguma coisa, com interesse. Jeremias, ele dava a sua vida ali, mas ele não inclinava a mensagem de Deus diante do rei, não adiantava, ele não tinha meias palavras. Assim também como Elias não tinha meia palavra, Deus mandou falar isso e está acabado, não importa.
importa, a mesa do rei não atraía, não seduzia o ministério profético. Deus mandou falar isso, Deus mandou fazer isso, e tem uma coisa, vai acontecer. Eles levavam Deus a sério, não havia suborno que pudesse corromper o ministério profético. E os falsos profetas, facilmente perceptivos, eles até poderiam enganar o povo algumas vezes, mas os verdadeiros profetas, eles levavam a Deus a sério, porque a moral do profeta estava espelhada em Deus. Eles refletiam a glória de Deus e eles cumpriam cabalmente o seu ministério, diferentemente do que nós vimos hoje no ministério pastoral, em alguns sentidos, aqueles que apenas desejam, mas não levam Deus a sério. Outra consequência desse fator, deles levarem o ministério a sério, era a experiência divino-revelatória que eles tinham com Deus. Eles presenciavam a Deus, eles ouviam a Deus, e é isso que todo obreiro, ele precisa ter essa comunhão com Deus. E essa comunhão com Deus, meus amados, vai muito além de qualquer estudo que você fizer para exercer o pastorado. Isso é Deus que dá, isso é você que busca, isso é uma vida de experiência com Deus, uma vida de comunhão com Deus, porque muitas vezes nós estamos esperando que Deus nos use para falar com o povo, e nós queremos então percorrer isso, essa escala, galgar esses degraus do sucesso como alguém usado por Deus, mas não buscamos esta experiência com Deus. Haja visto que a maioria dos pastores hoje, eles acham que não precisam mais dobrar os joelhos para orar. A maioria dos pregadores, eles acham que não precisam mais orar, mais jejuar, e acham que também não precisam cultuar, não precisa dar glória a Deus, não precisa levantar as mãos, não precisa fazer nada, é os irmãos que têm que fazer isso. E depois eles querem que os irmãos recebam tudo que ele falar, porque ele virou simplesmente algo automático, diferentemente do ministério profético, que tinha em grande consideração, e você vai ver os profetas de joelho, clamando a Deus, e quando nós olhamos, eles não têm falhas aparentes, mas eles aparecem confessando os seus pecados a Deus e dizendo: Senhor, nós pecamos, tem misericórdia desse povo também. Diferentemente de alguns ministérios proféticos, e eles viram a glória de Deus, como Isaías, que entra no templo na época de luta oficial, e ele vê o Senhor assentado no alto e sublime trono, e ele clama por misericórdia. Deveria ser o desejo de todos nós ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. Os profetas não se desviavam nem se rebelavam, eles morriam servindo, mesmo perseguindo. E as tradições também de Israel, que apontavam para Deus em tudo que eles faziam, os profetas seguiam isso. Então tudo apontava para Deus. Eles não tinham apenas um Deus teórico. Que bonito essas coisas acerca de Deus. Olha como essa experiência deste profeta, deste irmão. Não, eles tinham a sua própria experiência com Deus. Dessas eles viviam, eles contavam, eles seguiam em comunhão com o Senhor. E é muito amplo você ver isso aqui na Bíblia, porque Deus para eles não estava só na história antepassada. O Senhor é o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eles poderiam dizer também: esse aqui é o meu Deus. O mesmo Deus que fez Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, é o mesmo Deus que está fazendo comigo. Eu estou vivendo estas mesmas experiências. O ministério, meus amados, tem que ser recheado disso, ou seja, você está em Deus e Deus está em você. Você reflete a glória de Deus, leva Deus a sério em grande consideração, e Deus é na sua vida, é no seu ministério. Não está só nas suas palavras teóricas, mas na sua vivência prática do ministério. Ele é real aqui na vida desses homens que executavam o serviço a Deus. Isso nós temos que ver nas Escrituras.
dava aos profetas. E quando nós pensamos isso, nesta comparação entre este ministério, tanto dos sacerdotes e dos reis, e como no ministério profético, ao ser comparado com aqueles que se dizem ministros de Deus nos nossos dias, nós temos que pensar um pouco se isso é verdade, e se esses tais, meus amados, é achado como Deus achava os profetas no Antigo Testamento. Vamos dar um exemplo quando foram procurar as falhas em Daniel. Que falhas que eles acharam em Daniel? O Espírito excelente: Daniel, você está errado e você vai ser condenado. E qual crime que você cometeu, Daniel? Ele era fiel e ele orava. Esse foi o crime que ele cometeu. Acharam uma falha dele. A falha dele era o seguinte: ele orava 3 vezes ao dia com as janelas abertas. Era a falha deles. E se fosse procurar essas falhas em nós? Em deles. Vamos procurar a falha dos irmãos. Vamos procurar. Qual será a falha dos irmãos? Qual será? A de Daniel era que ele orava 3 vezes ao dia. Tá bom, Daniel, pela sua falha está condenado. Você vai então morrer. Vai ser comido pelos leões. E ele, cheio de falhas lá, foi jogado na cova dos leões. E o rei piedoso: meu Deus, olha, o único que eu tinha aqui vai para a cova dos leões. E foi lá para a cova dos leões. E aí eu não sei, né? Se Daniel não enxergou nada, ou se os leões dormiram, sei lá o que aconteceu, né? Não está dizendo. Só está dizendo que quando o rei vai de manhã desesperado: Daniel, por acaso teu Deus se livrou? Ó, rei, vive para sempre. Deus, aleluia. E o anjo fechou a boca dos leões, né? Ou algo parecido, porque nele não tinha falha nenhuma. E de repente jogaram todos os outros lá. E aí eu fico pensando, se nós fôssemos submetidos a esta prova, né, da cova dos leões, o que iria acontecer com muitos ministros aí no nosso meio. Quais seriam as falhas e como seria o livramento? Mas seria um bom teste hoje para se fazer. Não quero perguntar se há algum candidato aqui. Não quero perguntar se há algum candidato aqui para tal, mas eu espero que você leve Deus a sério, tal qual Daniel levava Deus a sério, e os outros profetas também, que nunca foram acusados de nada. Como foi citado aqui, Geazir, mas Eliseu, até os presentes, Eliseu, ele recusou, ele não quis nada. E eu fico perguntando aqui para nós ministros, se não cederíamos a tais presentes, tais ofertas, e se estas coisas não estão tirando a sua autoridade na igreja, de disciplinar, de conversar, de falar sério, ou você está sendo comprado, indo na onda do povo. Que Deus tenha misericórdia da sua vida e que nada venha fazer você, meu amado irmão, ser seduzido por qualquer coisa, porque a sua vida está entregue a Deus e Deus ama você. No Novo Testamento também esse serviço era importante. Os diáconos são escolhidos com muita precisão, e a palavra grega ali é escolher mesmo, que significa escolher a dedo, olhar, como uma expressão, inspeção de uma tropa, fazer então a revista, a tropa, e depois selecionar, olha, esse aqui, porque ele reunia aquelas qualidades. Vejam que em Atos dos Apóstolos, aquelas qualidades ali para ser um diácono, para fazer o serviço braçal, para fazer o serviço material da igreja, distribuir as cestas básicas, ver as necessidades ali das viúvas, e fazer o quê? Amenizar ou exterminar a murmuração que estava havendo entre as viúvas dos gregos e as viúvas judias. Eles tinham que acabar com isso. O diácono não está na igreja, não foi levantado, não foi consagrado para arrumar confusão e aumentar a murmuração da igreja. Ele existe para que as murmurações acabem. Isso vai acontecer através do serviço dele a Deus. E olhem lá as qualidades para ser um diácono. Está lá em Atos, nós não vamos ler, mas vocês sabem bem, e vocês fazem isso à risca quando vem trazer um diácono aqui para ser consagrado. Você olha, não, esse homem, ele é cheio de sabedoria, ele dá testemunho, que não, olha como ele é cheio do Espírito Santo, e que seja mesmo para a glória de Deus.
mas era para o diácono, era essas qualidades ali, as exigências de Deus no Novo Testamento. Escolhei significa inspecionar com os olhos, procurar, pois, que eles elegeram. A nossa seleção muitas vezes está sendo diferente. Em Efésios capítulo 4, Deus vai dar para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, ou seja, veja como você é fundamental, é nesse processo você como ministro. Você escolhe pessoas e traz para o ministério, porque você já tem essa experiência com Deus e você precisa preparar outros líderes. Então o que você pensa? Você pensa em alguém com a escolha divina tal qual você e com as capacidades dadas por Deus a você, que ele também tem que ter. Ou seja, o texto de Efésios capítulo 4 é que Deus quer o aperfeiçoamento do seu povo, da igreja, do corpo de Cristo, e ele escolhe vocês para dar este aperfeiçoamento. Como um cego não pode guiar um outro, então entende-se que você enxerga muito bem na hora da escolha, e você está escolhendo pessoas que enxergam bem também. Tá certo? Então é isso que o texto está dizendo, para o aperfeiçoamento. Oh meu Deus, aquele irmão ensina tanta heresia na igreja. Não foi você que escolheu? Não foi você que escolheu e colocou lá para ensinar? Então temos que pensar um pouquinho a seriedade disso. Alguém que vai estar no púlpito, um professor de escola bíblica dominical. Você pensa que é pouca coisa? Não, também tem que ser uma pessoa escolhida por Deus, em oração, livre de heresias, livre de embaraço. Por exemplo, um professor de escola bíblica dominical que não é dizimista, e ele vai dar aula da lição passada sobre voto e dízimo. O que vai acontecer? Vai ser um desastre. Que exemplo que ele está dando para a igreja? Nenhum. Aí ele vai ensinar sobre aquilo. Se ele não concorda, ele vai fazer o quê? Ele vai achar um grupo que também não concorda. O nosso professor é o nosso exemplo, vamos segui-lo. Já pensou o desastre que está sendo? Então isso é muito sério, meus irmãos, é muito sério isso. E a palavra de Deus diz que não basta só o desejo. Eu desejo, excelente obra eu desejo. É uma excelente obra devido à seriedade que é mesmo a obra de Deus. Então é importantíssimo um professor da escola bíblica dominical, ele estar preparado, e ele está do lado de Deus, do lado da igreja, a serviço do povo, entregando a sua vida para Deus. E mais, verifique se ele gasta algumas horas de oração, ou se ele só pega a revista na hora que está distribuindo e já corre lá para a sala. Estou aqui, mas não sei o que eu estou fazendo. Qual o título mesmo da lição, meus irmãos? Qual o texto, meu Deus? Irmãos, desculpa, mas essa palavra aqui eu não pesquisei e tal. E os irmãos tudo lá olhando, né? Oh, meu Deus, né? E os irmãos tudo lá olhando. Que bênção. Que Deus nos ajude e amplie esta nossa visão. Esta nossa visão deve ser ampliada no ministério, porque a obra de Deus, ela é excelente, ela é singular, ela é algo maravilhoso para nós. Continuando aqui, meus amados irmãos, essa escolha ela era muito séria, e Paulo vai dizer isso também, que os doutores, os mestres, os apóstolos, eles iriam então aperfeiçoar o corpo. Eles são todos apóstolos, são todos doutores? Claro que a resposta é não. Em Romanos 12 vai dizer que, tendo diferentes dons, deve se fazer então para o aperfeiçoamento do corpo. E o texto nos diz, esta é uma palavra fiel: se alguém deseja o episcopado aqui é um conjunto, né? Presbítero, bispo ou pastor. Algumas pessoas confundem a função de bispo, por exemplo, tem a função de superintendência, liderança. Por exemplo, quem é o nosso bispo primaz aqui? Quem que é o nosso bispo? É o nosso bispo aqui. Ele não quer o título de bispo, o nosso presidente, mas o bispo é no sentido de ser o superintendente. Então o nosso bispo aqui é o pastor Clementino, Vocês entenderam, né? É que essa expressão é do grego, pastor. Essa expressão é do grego, né? Então
já estou transliterando aqui já. Mas irmãos, orem por mim, tá? Então, presbítero, bispo ou pastor é o mesmo termo. A separação está na função. Então eu elenquei aqui as qualidades do Antigo Testamento, algumas no Novo, na escolha dos diáconos, e aqui quem está desejando o episcopado, trazendo então para uma esfera de maior responsabilidade. Então o termo presbítero fala da pessoa, a exigência, quem tem que ser esta pessoa. Fala da capacitação, indica a pessoa. Tal pessoa deve ser separado para o presbitério. O que você olhou nisso? A qualidade desta pessoa, a qualidade moral, a qualidade espiritual. Aponta então para a pessoa. O bispo fala da posição hierárquica na igreja. E o termo pastor vai falar então do que ele está fazendo, do serviço. Então aqui, por exemplo, presbítero, quem é esta pessoa? Então você conhece essa pessoa, você sabe da família dele, da vida íntegra dele, você sabe da história dele. Se refere à pessoa, o presbítero. Quando nós falamos de bispo, nós estamos falando da posição. Então esse presbítero, qual é esta posição? Olha, ele era um superintendente, a experiência dele é mais elevada. Ele tem uma história, alguém deu a ele esta posição de respeito, ele é conhecido. Então quando se fala nele, as pessoas se inclinam em respeito e em reverência. E quando nós falamos do pastor, nós estamos falando do presbítero, estamos falando do bispo, que é o pastor. Quem é o pastor? O pastor é aquele que cuida, é aquele que zela, é aquele que tem o coração do povo, é aquele que prega, que ensina com toda diligência. Então não há separação. Eu sou presbítero, não sou pastor. Pedro escreve lá em 1 de Pedro capítulo 5, aos presbíteros: apacentai o rebanho de Deus, não como sendo donos deles, mas como alguém que vai prestar conta a Deus. Então Pedro está dizendo: vocês presbíteros, sejam pastores e não donos. Vocês estão a serviço de Deus. Não é para impor jugo nas pessoas, é para ser derramado bálsamo, a graça, o ensino, e é vocês que estão se desgastando. Aliás, tem muito a nos ensinar o cuidado das ovelhas. Porque se tosa uma ovelha, não é só para vender a lã da ovelha. Se tosa a ovelha para ela ficar mais produtiva, para ela não ficar doente, para ela ficar mais limpa. Então quando você cuida de uma ovelha, os seus olhos não devem ter cifrões assim. Tem que ter graça, cuidado. Essa ovelha é uma bênção para mim. Não existe para dar lucro ao pastor, existe para dar trabalho ao pastor. Um trabalho bonito, um trabalho maravilhoso, um trabalho de desgaste, que é um trabalho de cuidado. E tem outra, hein? Eu não entendo muito de ovelha nem de agricultura, mas as ovelhas têm que ser cuidadas constantemente. Não pode passar mais de 6 meses sem tosá-las. Então dá um trabalho grande, que você acaba de tosar uma, já tem uma fila todinha para você tosar. E não pode ficar de olho no lucro não, é no cuidado ao rebanho, isso que Deus te chamou. Então, do grego, o bispo é o episcopo, que significa posição. Então para os irmãos não fazerem nunca mais confusão com isso. Você é um presbítero, o que você é? Você é um conjunto de bispo e de pastor. Você é um pastor, o que você é? É um conjunto de presbítero e bispo, ou ancião, se vocês quiserem, tá bom? Então está aí, que não haja mais a confusão. Então nós temos aqui o nosso pastor presidente, tá bom? Que também pode se chamar de bispo, que é aquele que na posição dá de respeito.
se esta obra é excelente, devemos desejar, está dizendo aqui, olha, é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E aí vem o caso, meus amados, que só desejo por si próprio, não transforma e não mantém uma pessoa no ministério. Por que tantos ministérios estão fracassados? Porque alguns buscam a sua própria glória. E aqui tem algumas coisas importantes para nós, e eu tenho 5 minutos e eu vou honrar esses 5 minutos aqui, e quando Deus nos permitir falaremos uma outra parte. Então é importante os irmãos prestarem atenção nisso, que desejo em si não transforma e nem mantém ninguém no ministério. É um modelo de Cristo que você deve seguir. Muitos obreiros desejam, aí eles chegam, e para que vai servir tudo aquilo? Irmão, põe na cabeça o seguinte: esquece esse negócio de você querer se tornar um pastor show, um pastor popular, um pastor político. Vai ter gente que nem vai saber que você existe, principalmente se você não é das mídias sociais. Vai ter gente que nem vai saber que você existe. Quem é o pastor tal? Ah, não conheço, nunca vi. Mas você está lá dando o seu sangue na obra. Você está lá dando o seu sangue na obra. Entendeu? Ninguém vai te conhecer. Então esquece isso. Você foi chamado exatamente para isso. Você está a serviço de Deus e do povo. Se você for da mídia, amém. Graças a Deus que seja uma bênção e Deus te conserve. Mas se nunca ninguém te vê a sua foto, meu amado, olha, tenha certeza que você tem um galardão no céu e que você é bem conhecido diante de Deus. Porque é aqui que está a importância. O Deus que te chamou conhece você. E você tem que ter a certeza que você conhece o Deus que você serve. Não esquece isso da sua pregação, seu ensino ser popular e agradar todo mundo, porque você foi chamado para fazer a obra de Deus, e talvez você seja tal qual Elias, que não era bem popular. Cadê esse perturbador? Já apareceu? Ele não era bem popular, mas ele bem conhecia, e ele era servido por Deus. Aleluia! Isso é glorioso, né, amados? É glorioso. Então você tem que entender estas coisas, que é muito importante para qualquer ministro, qualquer pessoa que prega, que faz a obra de Deus. Então aqui eu vou encerrar aqui com esta frase, tá? Então esquece esse negócio, essa revelação inédita, mensagem inédita, é culto inédito. Pode ser que nada inédito aconteça na sua vida, vai ser sempre aquela mesma coisa lá, tá? Talvez por falta de repertório você vai repetir a mensagem assim, tá? De novo o pastor está pregando, mas você está firme lá servindo a Deus como exemplo de rebanho, tá bom? Isso é importante, tem que estar na sua vida, honrar esse ministério que é sério. Então esse desejo aqui deve ser algo que faça você permanecer, entendeu? Não em destaque, mas permanecer fiel ao Senhor e ao ministério pelo qual você foi chamado. Então diz assim: pastores, não queiram ser apóstolos, mas busquem o secreto de Deus da oração. Não ambicione ter igrejas espetaculares que promovam a você. Busquem ser achados dispenseiros fiéis dos mistérios de Deus. Não se encantem com o brilho deste mundo. Busquem ser apenas serviçais. O que eu sou? Eu sou o quê? O servo, irmão, está acabado. E servo não vai ser promovido, entendeu? Não vai ser promovido. Servo vai ser servo a vida toda. Você está esperando outra coisa no ministério? Esquece, meu amado, esquece. Que até o nosso bispo aqui, ele é o servo de Deus, que está servindo ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Continuando: não se encante com o brilho deste mundo, busque ser apenas serviçais, não alicerce seus ministérios sobre o ineditismo. Busque manejar bem a palavra da verdade, aquela mesma que Timóteo ouviu de Paulo, que deveria transmitir a homens fiéis e idôneos, que por sua vez instruiriam
unir aos outros. Pastores, não permitam que os seus cultos se transformem em shows. Não alimente a natureza terrena e pecaminosa das pessoas. Pregue a mensagem do Calvário. Cumpra o seu ministério para a glória de Deus. Deus te chamou para isso. Você tem que fazer isso quando chegar na igreja. Reassuma o público que você entregou para os outros, porque você ficou pensando em algum momento que você não tinha capacidade. Você tem sim capacidade e autoridade dada por Deus. Reassuma isso, porque você foi chamado para tal. Ministério não é honrar as pessoas, e sim a Deus. Por isso mesmo, é uma excelente obra. Deus te entregou, pastores e líderes. Deus viu em você algo. A igreja precisa do seu trabalho, e o mundo está te esperando também. Quem deseja está no caminho certo para evidenciar Deus e Cristo e honrá-lo, até que nós, meus amados, ou entreguemos a Deus aquilo que Ele nos deu diretamente a Ele, ou que Ele nos recolha para prestar contas a Ele de tudo que Ele entregou na nossa mão. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Muito bem, aí, para servir na obra de Deus, nós precisamos sermos servos. É o servo que atende o seu Senhor, é o servo que está sempre pronto para ser ordenado a qualquer serviço. E devemos fazer isso com muito prazer. Devemos nos alegrar quando nós estamos sendo úteis aqui, ali e acolá. Não importa a posição ministerial, o que importa é a chamada e a vocação. Se você tem a vocação e é chamado, se prepara para ser servo, para servir o Senhor. Muito bem, pastor Eduardo, com a administrativa, depois nós oramos por tudo, mas para encerrar. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Vamos passar os irmãos aqui, os pedidos de auxiliar de escala, e no memorando vem anotado aqui que a pessoa está apta. Os irmãos já sabem muito bem que tem os requisitos necessários para começar no meu integral daquele que está servindo na sua congregação. Amém? Santa Emília apresenta no Vanderlei dos Santos. Está ali, nós somos de acordo? Amém. Jardim do Papai apresenta no José Francisco da Conceição Pereira. Houve uma falha na secretaria aqui, então, corrige lá. Já foi? Esse caso aqui, irmão, já está esclarecido que foi na reunião passada. Seguindo aqui, Parque Irapuru apresenta no Damião Pereira Dias.
lá atrás perto da coluna. Nós estamos de acordo? Amém. Jardim Jovaia, apresenta o irmão José Santana Pereira de Souza. Está ali? Nós estamos de acordo? Amém? Jardim Jovaia apresenta também o Ricardo Silva. Está ali? Nós estamos de acordo? Amém? Pastor. Muito bem, pouco de silêncio. Sexta-feira, Regional 2, os irmãos estejam aqui para um grande culto de ensinamento. Todas as sextas-feiras, nós temos aqui uma regional. E hoje nós temos substituição e remanejamento. Fazer coisa bem suave. Substituição, congregação de Jardim Alice, na congregação do Jardim Alice, está lá o pastor, aqui não está marcando, mas é o pastor Bento. Ele esteve conversando comigo, remanejamento, substituição e tal. Já está lá há algum tempo, né? Mas nós achamos bem remover o pastor Bento aqui para Sete e vai para o Jardim Alice, o evangelista Roberto das Neves Santos. Está presente? Ah, está ali. O Roberto, lá que é do Ali, vai assumir a congregação de Jardim Alice. A posse é terça-feira, dia 3, às 19h30. Amém? E agora um pequeno remanejamento. Congregação de Vilani, vai o evangelista Lorival Ribeiro. Está presente? Evangelista Lorival Ribeiro. A família está aí? Está em casa? Ah, está aí. Estão de acordo? Então, você já conhece bem ali o Ali. Já estiveram lá por um tempo, né? Congregando. Então, a posse é quinta-feira, dia 5, às 19h30. Jardim Santa Emília. Pastor Manuel Vicente da Silva. Está presente? Pastor Manuel Vicente. Fique em pé, meu bem. Pastor Manuel Vicente vai assumir a congregação de Santa Emília. É um trabalho muito bom e não está muito longe da sua casa. Amém? Terça-feira, às 19h30, Pastor Manuel estará assumindo a congregação de Santa Emília. Jardim Célia vai assumir a congregação de Jardim Célia. O evangelista José Luiz da Silva está presente. Quinta-feira, às 19h30. Pastor Bento virá para 7. E é só isso. Falei para vocês que era uma coisa light, né? Pouca coisa e tal. Isso tudo é necessidade de remanejamento, de substituição. Não é porque aqui está ruim, aqui está bom, isso e aquilo, nada disso. Isso é bom para o obreiro, é bom para a congregação, o remanejamento. Está
entendendo? Porque às vezes um obreiro está há muito tempo numa congregação e ele gostaria de assumir um outro trabalho, que é uma nova experiência. É uma nova experiência que ele vai ter. Está entendendo? Um trabalho, propósito e objetivo é o mesmo. Mas assim, às vezes, tem alguma, né, diferença. Auditório, isso e aquilo. Então é esta a pequena programação que está sendo confirmada essa noite. Amém? Essa noite não, essa tarde, está 5 horas. Sexta-feira, Regional 2, não falta. Os dirigentes das congregações da Regional 2 estão presentes e levantam a mão. Então tá, todos aqui. Na sexta-feira, grupos bons. Gente, se o dirigente não pode vir, tem um compromisso, ele tem que responsabilizar o segundo. E se o segundo não puder vir, então fica difícil, né? Fica difícil. Mas aí sempre tem um presbítero, tem um diácono que pode assumir a participação do nosso culto aqui e trazer um bom grupo. Nós precisamos que as congregações estejam mais, as regionais estejam mais unidas, porque na inauguração do novo templo nós vamos ter uma regional por culto, mas com todas as congregações. Não é só 2 congregações que vai fazer a parte musical. Todas as congregações da Regional 1 estarão todos aqui com ônibus alugado e todos aqui não, na nova sede. E o grande coral atuando, sem trazer muita música. Cada congregação tem o direito de trazer, cada congregação regional, que vai levar 2 órgãos de louvor. E, na sequência, todas as 2, aqui nós estamos fazendo, que todas as sextas-feiras, junta os 2 conjuntos e apresentam um grande louvor no encerramento do culto. Amém? Isso nós vamos fazer na nova sede, todos os cultos, assim, com a regional, com o grupão, homens e mulheres. Homens e mulheres. Eu vou dizer varão e mulheres, porque não fica bem, já que é mulher, não vou dizer varoa e varão. Eu não gosto muito dessa expressão. Não sei porquê. Então, nós já estamos mandando o conjunto de varões para cantar. Eu chamo o conjunto de irmãos. A expressão parece que, né? Fica bem. Muito bem, muito obrigado pela grande cooperação. Muita gente foi embora após o almoço. Isso não é bom. Isso não é bom. Está entendendo? A reunião é das 10 horas às 17. Amém? Agora tem aqui o pastor José Melo. Os irmãos que gostariam desses 15, 20 dias que ele vai estar aqui em São Paulo e que queira agendar na terça, na quinta, no domingo, levante a mão. Os irmãos que queiram agendar o irmão aqui na sua congregação e ali dando uma oferta. Cadê o pessoal? Vocês não gostam de visita na congregação? Hã? Ali já tem um. Agendou com quantas? Se tiver mais alguém que não agendou, procure o nosso irmão. Ele vai estar aqui na frente. Amém? Vamos orar, agradecendo a Deus. E hoje à noite,
E hoje à noite nós estaremos reunidos aqui na sede para morte e ressurreição do Mestre. O grande culto de ceia, que é a comunhão da igreja. Vamos orar com o pastor Ivoaba. Senhor, nesse momento final desta reunião, Pai, queremos te agradecer por tudo quanto, ó Deus, foi realizado aqui, ó Deus, pela tua palavra pregada, pelos louvores, também pela presença de cada um dos teus servos, Senhor. Agora, meu Deus, os conduz e retorno, cada um ao seu trabalho, à sua congregação, Senhor. E abençoa também o culto à noite aqui, ó Pai. E assim te pedimos, ó Deus, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com a igreja, agora e para sempre. Todos digam amém. Bom culto para todos vocês. Amém.